Olá, queridos, graça e paz. Programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E desde já quero agradecer a sua audiência, você que tem assistido e compartilhado essas mensagens de Deus a tantas pessoas, não somente aqui no Brasil, mas até fora do Brasil. Então quero deixar para você um grande abraço e agradecer, porque nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. E pregar não é somente nós anunciarmos, mas quando nós compartilhamos uma mensagem, nós também estamos pregando o Evangelho, nós estamos levando o Evangelho àquelas pessoas que precisam. E que a palavra que eu tenho trazido possa fazer realmente aquilo que se apraz, que é transformação de vida, porque é isso que Jesus veio fazer, transformar a vida de pessoas. E a palavra dele é viva e eficaz, e realmente ela produz grandes benefícios para o ser humano. Então, muito obrigado pela sua audiência e seu compartilhamento. Hoje eu quero trazer uma palavra, queridos, com relação aos nossos pensamentos. A Bíblia trata a nossa mente de coração e fala que a nossa mente ou o nosso coração ele é enganoso. Eu não sei se você já passou por isso, de fazer aquilo que você não quer, mesmo sabendo que está errado, ou o contrário, você querer fazer o bem e não fazer. E muitas vezes nós nos encontramos dentro desse sentimento, porque isso é um sentimento que habita dentro do nosso coração. E eu quero, através da palavra de Deus, nós buscarmos compreender mais com relação a isso. Que sentimento é esse? Da onde ele nasce, de onde ele surge, como nós podemos vencer esse sentimento que nos engana todo o tempo. As nossas emoções, elas sempre nos enganam. Por isso que nós precisamos ter um equilíbrio emocional e buscarmos sermos racionais em algumas decisões, para que nós não venhamos ser enganados. Então acompanha comigo, pega a sua Bíblia, pega aí o seu caderno de anotações, sua caneta, seu marca-texto, e vamos estudar a palavra do Senhor juntos. E eu quero que você já abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15. Nós vamos estar lendo até o versículo 23. Vamos acompanhar junto? Então, me siga. Romanos, capítulo 7, versículo 15 ao versículo 23 diz assim: Não entendo o que faço. Isso é o apóstolo Paulo falando, tá? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Deixa eu ler esse versículo 23 mais uma vez. Diz assim: Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua
em meus membros. Interessante, quando nós lemos, né, parece que Paulo estava tendo um conflito, ele estava tendo ali, eu não sei, uma crise de identidade. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo, ele traz grandes ensinamentos nesse texto. Ele nos traz luz a muitas atitudes que nós temos e talvez você não compreende, mas você vai passar a compreender a partir de hoje. O apóstolo Paulo fala que existe uma batalha, uma guerra, uma luta entre o que ele diz chamar carne, que seria o pecado, que seria o nosso ser, e o espírito. Existe uma batalha. E eu creio que você já passou, né? E passa por essas batalhas na sua mente de querer fazer o correto e não fazer. Eu não sei quantas vezes, né, você já passou por situações de, por exemplo, você vê ali uma garrafa ou um copo na beira de uma mesa, né, ali na beirada da mesa, e você pensa assim, poxa, se alguém passar, esbarrar, aquele copo vai cair, vai quebrar. E daqui a pouco alguém vai ali, passa, esbarra, e aquele copo acaba caindo no chão e quebrando. E aí você fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Mas a pergunta que eu te faço é, por que então você não tomou uma atitude antes? Se você sabia que o correto era tirar aquele copo da beirada da mesa, por que você não fez? Interessante que existe essa batalha. Claro que isso num campo natural, mas já existe uma batalha. Você vê que dentro de nós existe aí uma batalha, né, da carne, que é o pecado, porque nós somos descendência de Abraão. Então, aliás, descendência de Abraão, sim, mas descendência de Adão, né, que ele pecou e ele traz nessa descendência o pecado. E nós hoje somos pecadores, né? Nós somos hoje frutos de um pecado. Então, isso está dentro de nós. Esse querer fazer o errado ou permitir o erro, isso está dentro da gente. Porém, né, o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar dentro de cada um de nós, né, que nos dá esse discernimento, nos dá essa direção. E eu tenho certeza que você já passou por momentos assim, né? Momentos de querer fazer o bem e não conseguir. De você ver que teria que tomar uma atitude, você não tomar a atitude que deveria naquele tempo e depois aquilo trazer um grande transtorno. Mas é o que acontece quando nós não ouvimos a voz de Deus. Agora, você sabia que iria acontecer e não fez? Qual o resultado que isso tem trazido para a sua vida? Né? De você hoje, né, tá aí fazendo coisas que não edificam, coisas que entristecem, coisas que talvez traga transtorno para você, mas você continua fazendo, mesmo sabendo que está errado. Por que isso? Por que você não consegue romper? Eu encontro algumas pessoas que, algumas delas têm algumas situações muito complicadas, como do vício da droga, a dependência química. E ela sabe que ela precisa romper com aquilo ali, ela precisa, que aquilo está fazendo mal, está destruindo a vida dela, mas ela não consegue. Existe uma força interior que trabalha, interessante, para a destruição do ser humano. E nós precisamos hoje discernir isso, discernir os nossos pensamentos, discernir a forma que nós estamos pensando, para que nós possamos tomar as decisões corretas. Não é que você não vai errar mais, mas você vai passar a errar menos. Quando nós paramos, analisamos, quando nós compreendemos, né, que o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração. Mas eu creio que muitos, né, não diferente de mim, eu já passei por isso várias vezes, nesse conflito interno de, né, vir aquele pensamento, toma uma decisão e eu não tomar, toma uma direção e eu não tomar aquela direção. E quantas vezes vem esse sentimento no meu coração?
Mas é interessante que hoje, né, através das ferramentas que nós vamos estar falando aqui, eu tenho conseguido romper com esse sentimento. E eu consigo hoje ver com mais clareza o que está por vir, o que está acontecendo naquele momento, quais são as ações que eu preciso tomar. Então nós precisamos hoje trabalhar para que possamos conhecer as ferramentas que vão nos levar a errar menos, a interpretar os nossos pensamentos. A primeira coisa que precisamos saber é que existe uma guerra, queridos, uma batalha entre o pecado e o Espírito Santo, entre o bem e o mal. E essa guerra, ela acontece dentro de nós. A primeira circunstância ou primeira atitude que nós precisamos ter é vencer essa batalha que existe dentro de cada um de nós, que não permite nós alcançarmos os nossos objetivos, que nos leva a ter preguiça, desânimo, muitas vezes nos leva até enfermidades, que é uma batalha que acontece na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal dentro da gente. Mas a palavra de Deus, ela nos dá ferramentas para que nós possamos vencer esse mal. Agora, a guerra, queridos, né, essa guerra que acontece, né, entre o bem e o mal, ela automaticamente ela pode ser vencida. E como isso acontece? Somente quando nós estamos mais perto de Deus. Queridos, quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai ter possibilidade de vencer os sentimentos que estão no seu coração. Mas por que mais perto de Deus? Queridos, porque mais perto de Deus faz com que nós venhamos ter base para avaliar. Para que você possa descobrir se um caminho é bom e o outro é ruim, você tem que conhecer os dois. Né? Você tem que conhecer o caminho, né? Pelo menos buscar conhecer, né? Não é que você tem que passar por aquele caminho, mas buscar conhecimento sobre aquele caminho. Né? Se ele é bom ou se ele é ruim, para que você possa discernir. E, queridos, não é diferente com os nossos pensamentos. Quanto mais perto de Deus, queridos, Deus ele vai estar assoprando no teu ouvido, te direcionando, sim, falando ao teu coração. Por isso que a palavra de Deus fala que nós não devemos parar de congregar como alguns já fazem. Isso lá na época dos apóstolos já acontecia. E hoje, quantas pessoas estão abandonando o meio evangélico? Quantas pessoas estão abandonando a igreja por muitos motivos? Ou outros, eles só veem a igreja como supermercado. Eu vou lá para buscar a minha bênção, mas não tem um relacionamento, não tem um comprometimento, um envolvimento. E, queridos, a palavra de Deus fala que o Senhor ele vai vir buscar a sua noiva. A noiva é a igreja, é o corpo. E nós não vemos na Bíblia, né, Deus fala assim, eu vou vir buscar o olho desse corpo, vou vir buscar o braço desse corpo. Ele vai vir buscar aqueles que estão ligados a um corpo. E a primeira pergunta que eu faço para você no dia de hoje é, você está ligado num corpo? Você pertence a uma igreja, uma denominação? Essa coisa de Cristo em casa, queridos, não funciona muito bem, não. Nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar no meio, porque ali nós temos palavra de vitória. É no meio que o Senhor trabalha o nosso caráter. É no meio, né, do grupo, no meio da igreja que o Senhor manifesta o poder. Então eu quero convidar a você a estar em uma igreja. Se você ainda não tem uma igreja, procure uma igreja perto da sua casa. E se você mora aqui em Petrópolis, você pode estar nos visitando ali na Rua Doutor Hermogênio Silva, 195 Retiro. Nossos cultos são todas as terças-feiras às 19h30 e domingo às 18 horas. Então vem estar conosco. Deus também tem uma palavra de vitória para você nesse culto. Mas, voltando aqui à mensagem, interessante, queridos, que quando nós estamos mais perto de Deus, o que acontece? Em Cristo, né, é revelado a verdadeira natureza. Quando nós estamos perto de Deus e quando nós temos
essa forma de avaliação, né, do bem e do mal, do certo e do errado, nós passamos a observar que dentro de nós, realmente, às vezes, nós temos atitudes que não condiz com aquilo que era correto. Nós trazemos, né, uma bagagem de informações dos nossos pais, professores, de pessoas que acrescentaram algo na nossa vida. Mas, algumas vezes, são informações incorretas. São informações que não são de toda a verdade, são meias verdades. Mas em Cristo, queridos, nós temos a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus já diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, Ele é a verdade. Ele quer o teu bem, Ele quer o melhor para você, para sua casa, para sua família. Ele quer que você rompa naquilo que você hoje talvez está aí estagnado, travado. O Senhor, Ele quer te dar vitória. E em Cristo, queridos, é revelado o Espírito Santo dentro de nós. E o que acontece? Precisamos entender, nós trazemos um DNA do pecado, um DNA lá de Adão. Mas como é que nós podemos romper esse DNA? Primeira coisa, queridos, é ter o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucas e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Algumas vezes nós, nas nossas conversas, nós conversamos com algumas pessoas que não creem no Espírito Santo. E quando nós falamos de um milagre, quando nós falamos, né, de algo sobrenatural, a pessoa fica duvidando. Por quê? Porque só discerne, ou seja, só tem entendimento das coisas de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem consegue realmente ter esse temor, crer que Jesus é o Senhor, crer que Jesus é Deus. Então, se nós não cremos, nós vamos estar sempre colocando dúvida. Mas para que você possa romper com esse DNA do pecado que habita em nós, queridos, nós precisamos crer. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos realmente dar ouvido ao Espírito Santo, porque Ele fala. Algumas vezes nós nos ajoelhamos, pedimos, clamamos, levantamos e vamos embora. Não damos tempo para o Espírito Santo falar. Você sabia que nós precisamos ter um tempo calados, ajoelhados, depois da nossa oração, antes das nossas orações, para que nós possamos ouvir o Espírito Santo? Porque Ele fala nos nossos pensamentos, Ele fala na nossa mente. E o Senhor, Ele tem resultado e Ele tem a chave da vitória para a sua vida. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Agora, como nós podemos ter o Espírito Santo? Queridos, crer em Jesus e em suas promessas. É crer em Jesus, porque Ele é o autor, porque o Espírito Santo é Deus agindo hoje sobre a terra. Jesus fala que Ele iria para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo aqui. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, Ele é o próprio Deus que age sobre essa terra. E Ele hoje, Ele quer estar agindo na sua vida, te orientando, falando com você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Queridos, essa palavra já se cumpre lá em Atos dos Apóstolos, é a derramar do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Queridos, hoje nós podemos ter acesso à presença de Deus na nossa vida. Basta você reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e falar: Espírito Santo, habita em mim, me direcione. E você buscar ter essa sensibilidade nos seus pensamentos, porque Ele vai falar com você para você tomar a direção correta, para você andar da forma correta.
Agora, o que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo? Queridos, nós passamos a andar no Espírito, começamos a entender os nossos pensamentos, começamos a discernir os ambientes, como no início, né, que eu falei sobre o copo ali na beira da mesa, nós começamos a discernir e tirar os copos da beira da mesa, para que não quebre, para que não venha prejuízo sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém. Nós começamos a ter um discernimento, uma sensibilidade. E aí você começa a ser proativo. E aí você começa a discernir o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Então você começa a ter esse discernimento pessoal, mas esse discernimento pessoal você vai fazer com que alcance outras pessoas através desse discernimento. Você vai abençoar a vida de outras pessoas. Você vai evitar certas situações. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Interessante que Paulo aqui, quando escreve aos Gálatas, ele não diz que a nossa carne, ela não tem essas qualidades negativas. Não, pelo contrário. Toda essa obra da carne está dentro de mim, dentro de você. Que nós precisamos crucificar a cada dia. Nós precisamos superá-la a cada dia. Isso é inevitável, não tem como você retirar esses sentimentos que estão dentro de você. Você consegue sufocar ele, né? Como? Quando você está perto de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você aprende a discernir a voz do Espírito Santo, aí sim você começa a sufocar as suas vontades carnais, que são todas essas aqui que nós pontuamos no dia de hoje. Isso está dentro de mim e de você. Não há como tirar, mas há como você sufocar, como você crucificar. E nós crucificamos quando nós buscamos seguir a voz do Espírito. Porque a voz do Espírito, ela traz amor, ela traz alegria, queridos. Ela traz paz, ela é paciente, ela é amável, ela é bondosa. Ela gera em nós fidelidade, mansidão, queridos, domínio próprio. Olha, isso tudo é fruto do Espírito que nós precisamos buscar em Deus, que nós precisamos buscar em Cristo Jesus. E você pode ter certeza que após termos o Espírito Santo, querido, você vai discernir os seus pensamentos. Eu digo muito que nós ouvimos na nossa mente, os nossos pensamentos, três formas de pensamento. Nós temos o pensamento de Deus, que são os pensamentos positivos, pensamento do bem, pensamento que tem todo esse fruto do Espírito, mas também temos pensamentos ruins. E aí eu te pergunto, de onde estão vindo os pensamentos ruins? Porque nós não nascemos ruins, nós nascemos pecadores. Mas esses pensamentos são produzidos por alguém, por a nossa carne. Alguém que está alimentando esse pensamento. E muitas vezes nós sabemos que é o mal. O mal, queridos, ele tenta destruir a sua vida. E a todo tempo você vai pensar pensamentos ruins e achar que isso são pensamentos seus, que são normais.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, não é normal. Porque o pensamento humano, queridos, é o pensamento de progredir, de conquistar, de trabalhar, de responsabilidade. Isso é um pensamento natural de todo ser humano. Então nós precisamos discernir dentro desse pensamento que nós estamos tendo hoje. Da onde vem? Da onde procede? De Deus, do mal ou é nosso? E queridos, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai te ajudar a você ter esse discernimento de espírito. É o que o Senhor, ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer que você tenha paz. Agora, não é fácil. A luta contra a carne não é fácil. Como eu falei no início, você vê o copo, sabe que o que tem que ser feito e não faz. Porque existe uma luta interior, existe uma batalha interior. Mas em Cristo Jesus você consegue vencer. Agora, se você fala assim, pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo de Deus. Queridos, ande no Espírito. Passe a ter a sensibilidade de ouvir o Espírito. Queridos, ele nunca vai te enganar. Ele vai direcionar a sua vida para que você possa romper em vitória, para que você possa ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Então, busque ter esse discernimento. Lute contra a sua natureza. Se você é mentiroso, pare de mentir. Se você faz fofoca, pare de falar. Você sabe que é errado. Se você faz algo de mal, queridos, pare. E peça ao Espírito Santo, Senhor, me dê forças, me ajude. E se você, mesmo assim, continuar errando, busque uma pessoa, um justo. Tiago 5 fala sobre isso, que nós devemos buscar um justo para que possamos, confessar os nossos pecados e sermos curados. Ou seja, quando nós confessamos o pecado, automaticamente o inimigo da nossa alma não pode mais nos acusar. Então busque alguém para que possa estar rompendo com você, possa estar orando com você, porque Cristo ele veio para te dar vitória. Rompa com esses pensamentos malignos, esses pensamentos do mal e viva o sobrenatural de Deus. Queridos, nós estamos já no finalzinho da nossa mensagem e eu quero, nesse momento, estar orando pela sua vida, você que está de casa nos assistindo, você que parou tudo, nesse momento para nos assistir. Eu quero, nesse momento, orar por você e pedir ao Senhor que Ele possa te dar forças, para que o Senhor Jesus ele possa te dar vitória. Queridos, nós precisamos. E o Senhor ele está sempre pronto para nos abençoar. Então, vamos orar junto. Pai amado, Deus querido, são milhares de pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo nesse momento. Ó Pai, essa palavra estão entrando por casas, pessoas no carro assistindo, outros, ó Deus, através do seu aparelho de celular, estão assistindo esse programa nesse momento. Eu quero clamar a Ti, Pai, que só venha Deus dar a eles o discernimento. Senhor, nós sabemos o que é certo, o que é errado, porém, muitas vezes há uma luta interior que não nos permite, Deus, rompermos e fazermos o bem. Mas o Teu Espírito, ó Deus, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece, é aquele, Senhor Deus, que nos direciona. Tua palavra diz que é o Senhor que nos ensina. Então, Pai, alcance a mente dos Teus filhos. Pai, que só venha falar na mente deles, ó Deus, para que eles possam tomar a decisão certa, o caminho certo, para que eles possam, ó Deus, andar em vitória, Senhor Deus, para que eles possam realmente, Deus, evitar o mal, para que eles possam ter uma vida abundante. Então visita, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento e que a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor, ó Deus, derrame sobre a vida deles, fazendo com que eles, ó Deus, venham entender, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, está ao seu lado e vai fazer com que eles rompam em vitória. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Compartilhe essa mensagem, tenho certeza que será de grande edificação, não somente para você, mas para todos aqueles que assistem esse programa. Um grande abraço, que Deus abençoe
tenha aí uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.